Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês poderosamente. Esses vídeos abaixo deste são vídeos de um congresso muito abençoado que eu fui, da minha amiga pastora Antônia, mas a gravação da pregação houve algum problema que eu não consegui gravar. Então, por isso mesmo, vou trazer a palavra de Deus para os vossos corações, onde o título dessa palavra é Decidi viver o sonho de Deus. E o versículo é o Salmo 126, cujo eu quero ler todo, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará em dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, decidi viver os sonhos de Deus. Essa é uma frase um tanto interessante, porque quando eu falo decidi viver os sonhos de Deus, eu estou falando de, em outras palavras, assim, de decidir estar de acordo com a vontade de Deus. Agora, para explicar esse Salmo 126, então nisto eu tenho que começar do início e vou trazer um pano de fundo para que vocês possam entender. A vontade do Senhor nosso Deus, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, então assim os nossos sonhos, eles são mais promissores para nós alcançarmos as nossas conquistas. É claro que antes de tudo é necessário eu decidir, eu tomar um passo, uma posição, exercer um posicionamento, talvez nunca tomado na vida. Decidir certo, sem euforia, sem arrependimento, racionalizando as coisas, sem desatino, sem ferir os princípios de Deus e sem tão somente apenas para ser abençoado. Eu tenho que tomar um passo decidida de que somente no Senhor Jesus é que eu posso ter paz, é que eu posso ter os meus sonhos realizados, é que eu posso ter vitória, é que eu posso ter a salvação da minha alma. É somente nele e em mais ninguém. Quando eu observo aqui o salmista do Salmo 126 falar e dizer assim, em sua narrativa do versículo 1, quando ele diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam a Sião, que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Quer dizer, ele demonstra aqui, no sentido figurado, uma grande alegria. Mas eu também não posso deixar de mencionar o outro lado de que ele está demonstrando como se esses remanescentes israelitas, eles tiveram um terrível pesadelo, numa terrível dificuldade. E foi realmente isso que aconteceu com eles. Agora, às vezes as pessoas que condenam até o próprio Deus e dizem assim: se Deus existisse, por que tanto genocídio? Se Deus existisse, por que tanta violência? Se Deus existisse, por que tanta dor? Se Deus existisse, por que tanto problema? E uma coisa eu digo, que era bom olharmos primeiro para nós. Se a nossa vida condiz numa vida em que seja honrosa, agradável, porque o Senhor promete em sua palavra abençoar aqueles que estão na presença dele. Ele não promete isentar de aflições.
Ele não promete dizer que vai ser rico. Ele não promete dizer que vai, vamos dizer, abençoar essa pessoa de uma maneira a qual vai assim colocar num pedestral. Não. Mas ele promete estar com a pessoa, abençoar a pessoa. E quando esta pessoa se deleita nele, que significa fazer dele o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria, o seu primeiro lugar, então as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Então, quando aqui o escritor do Salmo 126 escreveu, eu tenho que falar desde a libertação de Israel da escravidão, onde o Senhor Deus fizera tudo a favor desse povo desde aquela época, levantou Moisés como legislador, tutor, líderes para orientá-los, o Senhor Deus abriu o Mar Vermelho, cuidou deles, exterminou o exército egípcio, abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pés enxutos, tiveram maná do céu. Eles também foram libertos de um cativeiro sem fim de 430 anos. Eles foram muitas vezes castigados, afligidos, sem remuneração de trabalho. E o Senhor tirou tudo isso deles, deu cordonizes, mostrou seu poder, mostrou as suas leis na tábua de pedra. O Senhor queria duas coisas com esse povo. O Senhor queria, em primeiro lugar, adoração exclusiva deles para o Senhor. E depois o Senhor queria reorganizar esse grupo, que era mais de 1 milhão de pessoas, em uma nação. Então era isso que o Senhor queria fazer com eles. Mas acontece que esse povo era um povo que o Senhor sempre se queixava, dizendo que eles se inclinavam sempre para o mal, que o coração deles tinha o mal arraigado. Então, durante muito tempo, o Senhor, para cuidar desse povo, se você ler até o livro de Salmos, o Senhor levantou profetas, o Senhor levantou juízes, o Senhor levantou reis, o Senhor levantou seus estatutos, suas leis, suas palavras, falou com eles. Mas quando o Senhor estava predizendo um possível exílio de 70 anos atrás, de 70 anos de cativeiro, então o Senhor começou a dizer a ele: melhorai os vossos caminhos, melhorai as vossas veredas, e eu farei habitar neste lugar. Mas acontece que esse povo aqui, a Bíblia mostra que quanto mais o Senhor falava com eles, levantava profetas, os profetas madrugavam. Jeremias teve um ministério aproximadamente de 40 anos falando para esse povo todo dia se converter, para esse povo todo dia parar de fazer as abominações que eles faziam. Então assim, quer dizer, eles tiveram muita chance. É por isso que hoje, quando a gente fala da palavra de Deus, vem pessoas em seguida escarnecendo, vem pessoas em seguida dizendo que estão bem, que o que estamos falando não é condizente, que não é a verdadeira palavra de Deus. É porque o Senhor é muito longânimo. Mas quando o Senhor Deus ele resolve executar a justiça, ele executa muito bem. E algumas das causas pelas quais o Senhor permitiu Israel naquela época entrar em cativeiro, eu vou ler aqui para vocês. Jeremias capítulo 7, o versículo 8, o Senhor dizia assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que nada são proveitosas. Ou seja, eles pecavam, mas tinha um profeta que só profetizava o que o povo queria na época, que era Ananias. E o povo em pecado. E Ananias pregava só o que agradava a eles. Depois o Senhor disse assim: vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, juram falsamente, queimaram incenso a Baal, andam após outros deuses que não conhecestes, quer dizer, deuses criados pela imaginação humana, como o Senhor falou em outra época no livro de Ezequiel.
pegavam uma tora de madeira, uma parte tirava para assar a carne, a outra parte esculpia um Deus e se prostrava diante daquele Deus. Mas quanta ignorância essas coisas! E aqui fala mais, o Senhor disse, então, depois de vocês cometerem tudo isso, aí vocês vêm diante de mim, pela casa que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres de todas essas abominações? Aí o Senhor disse, essa é a casa que se chama pelo meu nome, mas vocês fizeram de uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eu mesmo vi isso, diz o Senhor, e protesto. Então, quer dizer, quem estava protestando aqui não era o profeta. Quem estava protestando aqui não era um rei. Quem estava protestando aqui não era, vamos dizer, um juiz. Vamos dizer que na época Israel teve juízes. Quem estava protestando e vendo essas coisas era o próprio Deus, minha gente. O próprio Deus estava falando para eles e dizia, melhorai os vossos caminhos e eu vos farei habitar nesse lugar. Melhorai os vossos caminhos e eu vos farei habitar nesse lugar. Além de profetas, diz Jeremias, 40 anos falando para esse povo e eles nunca quiseram dar ouvidos. Quando foi no capítulo 8, o Senhor falou mais. Aqui o versículo 5 diz assim, por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Ou seja, o que é uma apostasia contínua? Um pecado consciente feito sem pausa e com prazer. Ou seja, eles tinham prazer de estar pecando. E o Senhor diz, vocês retêm o engano e não quer voltar, ou seja, vocês retêm para si o engano, aquilo que vocês querem e não querem ouvir a minha palavra. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa de sua maldade dizendo o que é que eu fiz. Quer dizer, o povo era assim, eles eram obstinados para o mal por natureza. Porque quando a pessoa comete um erro diante do Senhor, mas é no tempo da ignorância, que se fala assim, ou seja, num tempo em que não sabia de nada, ou que certas coisas, porque nós temos consciência. Todo ser humano tem uma consciência, tem uma base mínima do que é certo e do que é errado. Contudo, quando o ser humano também faz algo, se o Senhor considera que foi tempo de ignorância, o Senhor é aquele poderoso para perdoar. E também aqueles que pecam deliberadamente, se vier para a presença do Senhor, o Senhor também é poderoso para libertar. Mas acontece que esse povo, eles pecavam por prazer, eles queriam mesmo pecar, eles queriam mesmo estar assim, olha, vivendo na apostasia, no engano. Então, como diz, eu pergunto, glória a Deus, como eu posso ter uma vida muito abençoada, uma vida com a presença de Deus, uma vida onde eu vou me assegurar que vou ter a salvação, se eu retenho para mim o engano, se eu retenho para mim aquilo que não agrada o Senhor. Então não existe isso. Não há união entre luz e trevas. Não há união entre o certo e o errado. Não há união entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus. São duas coisas opostas. É como se fosse, na linguagem do trânsito, duas linhas paralelas. Uma vai assim, a outra vem para cá. Não tem como se encontrar. Então, por isso que o Senhor disse a eles. O Senhor disse, então vocês fiquem sabendo que virá o cativeiro, 70 anos, e os remanescentes que sobreviverem só sairão 70 anos depois. Então foi aí quando disse o salmista do Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro de 70 anos, os que voltavam a Sião, estávamos como quem sonham, a nossa boca se encheu de riso, a língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez por estes. Então, por isso que aqui exalta o Senhor, aqui o escritor do Salmo 126.
Então eu quero dizer a vocês que nós só podemos ver as bênçãos de Deus se eu quiser aceitar a vontade dele na minha vida como prioridade. Não como curiosidade, não como estudo, não como pesquisa, não como para analisar, não de forma politeísta, não em parte, mas assim completamente. Porque tudo no mundo pertence ao Senhor, até a nossa alma. Agora, tem uma coisa que eu posso dar a Deus. Para ter a salvação, uma alma forçada a servir a Ele, Ele não quer. A alma pertence a Ele, mas cada um vai ter seu destinatário. Agora, para ter a salvação, uma alma, uma mentalidade voltada inteiramente para Ele, com prazer, com alegria, com voluntariedade, e dizer, a partir de hoje, eu vou entregar minha vida, meus caminhos, todo o meu ser ao Senhor. O que Ele pedir para eu fazer, eu vou fazer. Eu vou procurar ter mais comunhão com Ele. Eu vou estar mais na presença dEle. Então não tem como o Senhor não abençoar. Ele abençoa sim. Alguém pode dizer qual seria o sonho? Eu não uso nem bem a palavra sonho, mas a vontade, o projeto de Deus para nós. E eu vou dizer alguns versículos que são muito conhecidos e tantas vezes desapercebidos entre as pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que somos feitura do Senhor, criados para as boas obras e para andarmos nelas. Somos o quê? Feitura do Senhor, criados para as boas obras e para andarmos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais adiante, quando o povo estava cativo aqui ainda na Babilônia, aqui nós vemos um projeto de Deus que o Senhor decretou para aquele povo. No livro aqui de Jeremias, capítulo 29, versículo 10, o Senhor fala aqui, eu vou ler para vocês, o que o Senhor diz para esse povo que já estavam cativos na Babilônia, e não era de graça, e não era porque Deus era injusto, e não era porque Deus, ele assim era injusto, não, foi por causa dos próprios pecados que levaram eles para lá. Porque consequências na nossa vida, a Bíblia diz de que se queixa o ser humano, muitas delas são por causa dos nossos pecados. Então, por isso, é que nós, vindo à presença do Senhor, procurando comunhão com Ele, é que nós podemos ter vitória sobre nossas causas. Aqui fala o versículo 10 de Jeremias 29. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer este lugar. Aí o Senhor diz aqui, mostrando a sua presciência, mostrando a sua onipotência e mostrando o seu projeto. Ele fala, versículo 11, porque vocês vejam que é no singular, é como se ele dissesse, não é Nabucodonosor, não é Satanás, não é criatura nenhuma, nem vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, querem ser livres novamente. Aí o Senhor disse, então me invocareis, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, olha o plano do Senhor. Tem gente que fica desesperado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que eu faço? E não olha para a Bíblia, a qual vai ter direção da sua vida. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Ore a Deus com sinceridade, que eu te garanto que uma resposta Ele vai iluminar a tua mente para você entender aqui. Agora tem mais uma coisa, que nesse mesmo capítulo o Senhor fala com Jeremias. Aqui, no versículo mais adiante, o versículo, depois do versículo 14, deixa eu ver aqui, o Senhor disse, versículo 17, disse assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra estes a espada, a fome, a peste, falo-os-ei como figos podres, que não podem comer de
tão maus que são. Serão perseguidos com espada, com fome, com peste, dá-los-ei, para andarem de um lado para outro entre reinos da terra, para serem uma maldição, um espanto, um assobio, um opróbrio em todas as nações para onde eu estiver lançado. Quer dizer, o Senhor fez uma promessa, o Senhor não eliminou completamente a nação, mas o Senhor é como se dissesse assim: olha, Jeremias, eu já te falei que tu já intercedeu por esse povo 3 vezes e eu disse que eu não ia ouvir. E eu estou te dizendo que eu estou fazendo essa promessa, mas não é para essa geração não, tá? Essa geração vai passar 70 anos no cativeiro. Algum que sobrar é porque andou na minha presença e os filhos dos filhos deles é que vão sair. Porque este povo é ruim. Este povo é igual a figo podre. Aí se eu disser a vocês que Jeremias só faltava morrer com isso, sim. Jeremias, o povo fala até de forma bizarra e diz assim: o profeta chorão. Era não. Era o profeta que amava o seu povo, amava a sua nação, amava a Deus, fez a vontade do Senhor 40 anos de sua vida, não pôde se casar, teve a vida poupada, mas como ali escravo na Babilônia, porque essa foi a sentença para o seu povo, mas ele sofria por várias razões. Primeiro, por causa da dureza do povo. Segundo, por ver a destruição de Jerusalém. Terceiro, porque o povo era mau para o Senhor, era coração duro. Aí eu digo, não adianta nada ter o coração duro e dizer, eu só venho para Deus se eu quero. Esse Deus eu não acredito que ele é o Deus vivo. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito nisso nem naquilo. A pessoa vive com o coração duro. Mas fique sabendo que a penha, sabe que a penha é aquela rocha bem linda? O Senhor tem poder de esmiuçar e de fazer virar pó, porque ele é Deus. Então o Senhor, nem o Senhor e nem Satanás, se deve ser levado assim de uma forma, vamos dizer, com escárnio. Porque todos dois podem se revelar na vida de uma pessoa e mostrar que existem. Então, ao inimigo das nossas almas, a gente faz o quê? Diz: Senhor, repreende. Em teu nome, Senhor Jesus, só o Senhor pode com ele. Ele é um querubim ungido. Foi o Senhor que fez ele. Repreende em nome de Jesus. Agora, sobre o Senhor Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda. Senhor, eu quero me converter. Senhor, eu quero tirar o foco da vida dos outros. Senhor, eu quero olhar para a minha vida. Eu quero olhar para a minha família. Eu quero olhar, Senhor, para os projetos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ser. Senhor, eu quero a tua bênção, o Senhor promete a tua bênção. Só lê Deuteronômio 28, as bênçãos ao decorrer da obediência. É só você ler Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, quando o Senhor disse: Josué, eu serei contigo, eu te abençoarei, não te mandei eu, ser tu forte, corajoso, não temas, nem te espantes, eu sou o teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andar. Agora medita neste livro de dia e de noite, tenham cuidado de praticar o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a palavra de Deus mente nunca, mas nós é que somos muito embotados para entender. Aí quando o Senhor falou sobre o povo dos figos podres a Jeremias, eu creio que Jeremias foi chorar muito. E vamos imaginar assim, que não está escrito, mas que o Senhor vai dizer assim: mais tarde você vai ver, Jeremias, eu vou mostrar a você. Aí quando foi aqui no capítulo 42 de Jeremias, olha o povo que já estava no cativeiro há um tempo. Olha o que eles vêm dizer a Jeremias. Eles disseram, versículo 2, disseram a Jeremias o profeta: cai agora nossa súplica diante de ti, Jeremias, e roga por nós ao Senhor teu Deus. Por todo esse resto, né? Porque de muitos restamos uns poucos, como vê teus olhos. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Quer dizer, um povo que tinha histórico do Senhor libertar,
dos egípcios, do Mar Vermelho, gerações pós gerações sabiam disso. Aí eles no cativeiro, olha como eles são. Disseram, Jeremias, clama a esse teu Deus, como quem diz assim, não é Deus nosso não, tá? É teu Deus, clama a ele e avisa a ele que o que ele ensinar para nós vamos praticar. Mas nunca, minha gente. Com o coração endurecido assim, sem reconhecer o Senhor, mas não pratica mesmo. É só para escarnecer e fazer o contrário. Aí aqui a Bíblia diz que Jeremias fala, eu vos ouvi, eu orarei ao Senhor, o vosso Deus, conforme as vossas palavras. Seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, mas não vos ocultarei nada. Aí aqui diz que então eles disseram a Jeremias, seja o que for que o Senhor falar, nós somos testemunhos da verdade, da fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te envia a nós, o Senhor teu Deus, seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, louvado seja Deus, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Então passou-se 10 dias. Jeremias clamou por esse povo 10 dias. Capítulo 42 de Jeremias, versículo 7. Então veio, versículo 8, do maior ao menor. E disse assim, começou a falar Jeremias, assim diz o Senhor. O Deus de Israel a quem me enviastes para lançar a súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou até pesaroso do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar, para vos livrar das suas mãos, e vos farei misericórdia para que tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar essa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. E ali foi o que eles fizeram. Eles ali se juntaram e ali disseram, aqui mais adiante, que eles iam fazer isso porque, como diz, Jeremias não tinha falado pelo Senhor. Eles disseram, não, nós vamos para o Egito, porque o Egito não tem nada contra nós vamos ter fartura de pão, não vamos ouvir alarido de guerra, nós vamos fazer isso mesmo, nós vamos sair daqui, vamos para lá, para a terra do Egito, vamos ficar ali. Aí o Senhor disse mais, se no caso ouvir a palavra do Senhor, resto de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para peregrinar, acontecerá então que a espada que vos temeis ali vos alcançará na terra do Egito, a fome, e vos recebais, está convosco no Egito, e ali morrereis. E ali morrerão a espada, a fome, a peste, não haverá quem escape do mal que farei vir sobre eles. Aí, versículo 18, o Senhor diz, porque diz o Senhor, Deus de Israel, como se derramar a minha ira, a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a indignação sobre vós, quando entrar no Egito, e sereis uma maldição, um espanto, uma execração, um opróbrio, e não mais vereis este lugar. Quer dizer, o Senhor de todas as formas disse, não entrem no Egito, porque se vocês forem para lá, vocês vão morrer. Aí aqui eles disseram de Jeremias, versículo 20, então enganaste a vossa alma, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, Jeremias dizendo, e dizendo, ora por nós ao Senhor Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor,
nós faremos, e vou-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos a voz do Senhor teu Deus em coisa alguma pela qual enviou a vós. Agora sabeis por cento que a espada, a fome e a peste morrereis no mesmo lugar onde desejaste entrar e peregrinar. Ou seja, eles o que é que fizeram? Eles saíram do cativeiro por um instante, foram caminhando até o Egito. A Bíblia diz no capítulo 43, chegando a ele em Táfnis, eles chegaram até em Táfnis, uma cidade que tinha do Egito, e o Senhor disse, vão morrer tudinho a espada, e o rei da Babilônia vai fincar aqui a sua, vamos dizer, a sua tenda real, e vai tomar conta não só do restante, mas como diz, do povo do Egito, de todos. Vai meter espada aqui, porque o Egito também só faz o que me desagrada. É só ler 43, versículo 10, 11 e 12. Quer dizer, muitos morreram e muitos, e o restante do restante foi levado em cativeiro junto com os outros egípcios para Nabucodonosor. Então quer dizer, o Senhor não brinca. O Senhor é amor, mas é fogo consumidor. O Senhor é zeloso, mas o Senhor é vingador. O Senhor é justiça? É. O Senhor tem o culpado por inocente? Não. Tem o inocente como culpado? Também não. O Senhor é que julga e faz todas as coisas. Só lê Naum, capítulo 1. Agora, se quisermos viver os planos de Deus na nossa vida, o que devemos fazer? Eu até já adiantei. Deuteronômio 28, Salmo 40, que diz, deleita-te no Senhor, que quer dizer, faça dele o seu primeiro lugar, a sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer, assim, faça dele o seu tudo em primeiro lugar e ele concederá o desejo do coração. Segunda Crônicas 7,14, que o povo lê, chega a ler bonito, estufa o peito, aí tá lá escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a terra, estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos, as orações que se fizer neste lugar. Muito bem, está escrito, está, o povo enche o peito, estufa o peito, mas se esquece do que o Senhor logo pede a princípio. Se o meu povo, ou seja, aquele que diz que faz parte do rol do povo chamado povo de Deus, se humilhar, orar, me buscar e se converter do seu mau caminho, igual Nínive fez, por exemplo, o povo de Nínive que Jonas foi pregar. Aí o Senhor diz, então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos, à oração que vocês fizerem neste lugar que é na casa dele, ou aonde estivermos, louvado seja Deus. Aí o povo fala bonita parte, o povo que se chama pelo meu nome, mas não olha e não pratica o que Deus pede para fazer. Foi o povo aqui, é por isso que lá no Salmo 126... porque a Bíblia, os livros estão fora de ordem cronológica, mas os episódios se encaixam. Foi quando o Senhor tirou o povo do cativeiro. Aí disse, trouxe do cativeiro a Sião, estávamos como quem sonha. Aí escapou alguém daquela época assim, sobreviveu aos 70 anos, escapou. Um deles foi Ageu, que fala lá na frente, que, como diz, chama a atenção do povo, porque o povo pegou as riquezas para fazerem suas casas estucadas, suas casas enfeitadas com detalhes, menos construir a casa do Senhor lá na frente. E assim mais algum punhado com certeza escapou. Então é assim. Então, mais adiante, quer que os sonhos de Deus se realizem na sua vida? Eu já li, Josué. Medita na palavra de dia e de noite, faz conforme tudo quanto nela está escrito. Ou seja, tudo que você aprender,
então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido, bem-sucedida. É o que está escrito. E uma vez o Senhor falando, não há como contrariar a isto. Isaías capítulo 1, versículo 19, o que é que está escrito? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pronto. O que é que o Senhor está dizendo? Dando uma condicional. Porque tem gente que diz que tem um livre-arbítrio. Eu digo livre-arbítrio entre aspas, tá? Porque nenhuma alma aqui na terra, nem um ser vivente de carne e osso aqui na terra é eterno. E nem tampouco, como diz, a nossa vida nós controlamos quantos anos de vida vamos viver. Quem controla isso aí é o Criador, certo? E depois o seguinte, se o Criador quiser intervir na história humana ou na vida de uma pessoa, ele intervém bonito, porque ele tem poder de intervir. Então, portanto, é assim, é como se o Senhor desse corda por um momento. Vai, criatura, vai! Mas se ele quiser puxar o anzol, ele puxa de vez. Aí se acordarmos como acordou o filho pródigo, louvado seja Deus. E se nós não acordarmos, é inferno eterno e tudo mais rolando abaixo, porque 7 palmos, como diz, desce o corpo à terra. Imagine, a alma vai depois, o nosso destinatário é de acordo com a nossa colheita aqui. Agora o terceiro ponto para encerrar. Exemplos de pessoas que tiveram, como diz, os sonhos de Deus na vida delas realizados. Eu vou falar 3 exemplos. O primeiro foi José, filho de Jacó. José, filho de Jacó, onde ele morava, louvado seja o nome do Senhor, ele era um dos filhos mais jovens de Jacó. Ele era encostado a Benjamim. Então, eram filhos da velhice de Jacó. E ali Jacó amava muito aquele menino e o outro fez uma túnica de várias cores. E ele tinha sonhos, vinha de Deus, era projeto do Senhor, era. Mas acontece que ele podia até ter uma ideia de que os irmãos iam ser, vamos dizer, submissos a ele. Agora, como e por que e aonde e de que maneira, isso aí ele não tinha ideia. Mas eram sonhos do Senhor. E a Bíblia diz o quê? Que os irmãos o invejavam tanto, tinham tanto ódio. Por quê? Porque José recebia muita atenção do pai. Porque José delatava eles quando eles faziam coisas erradas com as ovelhas do pai. Porque José era aquele que era mais obediente ao pai. Porque José era filho de sua mocidade e da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Então essas coisas aí contavam. Mas só que se os outros fossem honestos, não tivessem matado o povo de Siquém, não tivesse o mais velho se deitado com uma das concubinas no pai, não tivesse aprontado, então eles também, como diz, eles não é que não eram amados por Jacó, mas já eram homens feitos. E ali José era um dos mais amados pelo seu pai. Mas o que é que os irmãos fazem? Fazem de tudo para acabar com ele. A Bíblia diz que lançam ele na cova, mas eu quero dizer que Deus era com ele, porque ele saiu vivo de lá. A Bíblia diz que ele foi vendido por 20 moedas de prata aos ismaelitas, mas Deus era com ele, porque ele saiu de lá. A Bíblia diz que ele se tornou escravo, mas Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo quanto ele colocava as mãos prosperava. A Bíblia diz que ele foi apontado, que ele foi mordomo na casa de Potifar, mas Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foi tentado pela patroa da casa, mas não pecou, porque Deus era com ele e ele fugiu da tentação.
A Bíblia diz que ele foi acusado injustamente, mas Deus era com ele. A Bíblia diz que ele foi para a prisão, mas Deus era com ele. A Bíblia mostra que ele não tinha riqueza terrena, que ele era apenas um escravo numa prisão fétida, mas Deus era com ele. Na interpretação de sonhos, Deus era com ele. Vocês já observaram que quando a pessoa tem comunhão com Deus, ela pode estar até onde estiver, o Senhor é com a pessoa? Ainda que more na beira do mangue, se tiver comunhão com Deus, o Senhor é com você lá. O Senhor pode te tirar de lá, te abençoar de lá. Ainda que não tenha emprego nenhum, ainda que as pessoas olhem, balancem a cabeça e digam assim, não é nada, coitado, coitada. Coitado e coitada é eles, porque não sabe o plano de Deus na sua vida. É ter comunhão com Deus, é isso que importa. Louvado seja o nome do Senhor, e eu vou provar a vocês agora 3 pré-requisitos para o Senhor exaltar. Eu faço questão de ler, já falei outras vezes, mas vou continuar falando. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu quero ser exaltado por Deus, exaltada, abençoada, pode ter certeza. Alcance esses 3 pré-requisitos aqui e não tem demônio, nem inferno, nem inimigo, nem problema que prevaleça na sua vida. A Bíblia diz que quando Faraó soube que José interpretava sonho, 2 anos depois que o copeiro saiu, como diz, chegou o tempo de Deus na vida de José. Então a Bíblia diz que Faraó mandou chamar José e ali o barbearam e ali cuidaram para que ele tivesse mais ou menos aparentado diante de José. E ali Faraó conta os seus 2 sonhos, que o significado era um só. 7 vacas gordas com 7 feixes de trigo magro, seco, e tudo devorando, como diz, e os magros devorando, as vacas magras devorando as gordas, e os feixes de espiga miúda, como diz, queimadas no vento oriental, e tudo mais. Era 7 anos de bênção primeiro, depois 7 anos de fome severa. Quer dizer, na interpretação dos sonhos, Deus era com José. Aí agora vem os 3 pré-requisitos, que quem anunciou não foi José, não foi profeta, não foi uma pessoa de Deus, foi o Faraó. O Faraó que servia falsos deuses, mas o Senhor deu entendimento a ele. Ele não era bobo. Ele disse aqui, Gênesis 41, versículo 38, e disse Faraó aos seus servos, a quem estivesse lá no palácio, acharíamos um varão como este, em que tem o Espírito de Deus? Aí disse Faraó a José, pois que Deus de D maiúsculo te fez saber tudo isto, não há ninguém, meu filho, tão inteligente e tão sábio como tu. 3 pré-requisitos: ser cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, ter inteligência e ter a sabedoria que vem do alto. Ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo domina a vida da pessoa. Ser cheio de inteligência, porque a inteligência vai saber, vamos dizer, realçar a vida, vai saber ter ideias, vamos dizer, vindas de Deus para resolver problemas, para dar respostas. Sabedoria do alto, porque para resolver os conflitos mais difíceis e ter assim uma visão do Espírito Santo. Então tem esses 3 pré-requisitos na sua vida, busque, que eu garanto a você que sua vida muda. Louvado seja Deus. Aí Faraó disse assim, tu estarás sobre minha casa pela tua boca, ou seja, o que tu disser, vai governar o meu povo, somente no trono serei maior do que tu. Porque disse Faraó a José, vês aqui eu tenho te posto toda a terra do Egito. E ali Faraó tirou um anel que tinha na mão e o colocou na mão de José e fez vestir vestes de linho fino e um colar de ouro no pescoço. E fez subir num carro e clamava diante dele, ajoelhai. E aí de quem não se ajoelhasse diante do hebreu ex-escravo, viu? Porque era decapitado, era morto, tinha que se ajoelhar. Mas José não recebia aquela adoração que ele sabia que era para o Senhor.
Depois deu-lhe esposa, que era Zenate, filha de Potífera, sumo sacerdote, e depois o nome dele foi mudado para Zafnat Paneia, que eu gosto da tradução que significa aquele que mostra o caminho para a vida. Aí eu quero dizer que a vida de José mudou. E como mudou? Se tornou um poderoso no Egito, mas as raízes dele nunca mudaram. Ele era o mesmo José, porque quando o Senhor exalta alguém, é porque sabe que a pessoa está com uma estrutura para continuar sendo o mesmo, aquela pessoa humilde, aquela pessoa simples, aquela pessoa que não vai se perder em suas raízes. Que é uma prova disso lá na frente, quando ele foi encontrar com os irmãos, que ele provou os irmãos. Ele não disse, eu sou Zafnat Paneia, o mais poderoso do Egito. Eu tenho poder de matar, eu tenho poder de fazer, de acontecer. Não, ele disse, eu sou José, ainda vive meu pai? Eu sou José, como é que vocês estão? Eu sou irmão de vocês. Vocês não me conhecem? Passou muitos anos, não é? Mas eu sou irmão de vocês, amo vocês. O que é que eu posso fazer a não ser perdoá-los e amá-los? Disse José para os seus irmãos. E ali mostrava que ele era o mesmo qual o pai ainda teve a alegria de viver, de ver e de saber que seu filho era poderoso, mas era um homem de Deus. Então não podemos deixar nada corromper. Quando o Senhor abençoa, a pessoa deve continuar crescendo na graça e no conhecimento, como disse Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Um segundo que eu quero falar aqui é Daniel. Daniel, Deus o exaltou. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha um mistério de Deus que esse homem não desvendasse pelo Espírito Santo. Daniel, louvado seja Deus. Daniel era um hebreu. Ele e mais 3 foram criados na Babilônia desde criança. E ali se tornaram, como diz, próximos do rei para serem treinados, vamos dizer assim, para ser conselheiros do rei, para ser os magos do rei. A coisa dessa aí parecida. Mas em primeiro lugar, Daniel, mesmo sendo criança, ele fez um propósito de não se contaminar com as coisas, como diz, daquele lugar, nem do rei. Até a alimentação era diferente dos babilônicos. Então ali, ele e seus amigos foram obrigados a mudar de nome. Foram colocados tudo nome pagãos dos deuses que Nabucodonosor, digamos, venerava, mas as origens deles eram as mesmas. Na fornalha de fogo, o Senhor deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era Misael, Azarias, e tinha um outro que não era Daniel, que eu esqueci o nome agora. Ali, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. De manhã, de tarde e de noite estava esse homem orando. E tem gente que se ora 5 minutos, acha ruim, queima ruim, e diz assim, se Deus não está me escutando minha oração. É verdade que Deus não é moco. Minha mãe usa até esse nome, esse termo. Ela diz assim, minha filha, Deus, ele não é moco. Eu digo, é verdade, mas a Bíblia diz, Lucas 18, versículo 1, o dever de orar sempre, nunca esmorecer, e diz também, orar sem cessar. Então eu tenho que estar orando, porque se eu oro só um pouco e paro, aí daqui a pouco o inimigo arruma 2, arruma 3 armadilha, ou tenta contra a vida. Nós sabemos que a nossa vida é maravilhosa viver, mas tem um compêndio de problemas, tribulações e dificuldades. A Bíblia diz que Daniel foi um grande no reinado da Babilônia. Ele tinha 120 príncipes. Ele era um dentre os 3 sápatras, que quer dizer, entre os 3 principais, ele era um dos tais. Ele buscou isso? Não.
Mas o Senhor quis que fosse assim. Ele foi conselheiro de 4 reis, passou por 4 reis, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro Persa e Dario. Então, por 4 reinados ele passou. Ele era fiel ao Senhor, ele não se deixava ser contaminado, ele não parava de orar, ele não era contaminado pelas influências culturais, nem demoníacas que tinha naquele lugar, porque era um povo, como diz, que não conhecia o Senhor. Era muito amado por Deus. O Senhor fez de tudo para abençoá-lo, enquanto faziam de tudo para derrubá-lo. Inclusive criaram uma lei que durante 30 dias o povo só devia dirigir as orações ao rei, fizeram uma estátua, colocaram o ego do rei lá em cima, enquanto que Daniel continuava orando ao Senhor 3 vezes ao dia, e aquele que pela lei fosse pego sem orar ao rei, se fosse pego orando ao outro Deus, ia ser lançado na cova. Pois muito bem, ainda assim Daniel orava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que lançaram Daniel na cova dos leões. O rei ficou inquieto, mas quando foi no outro dia, viu que ele saiu ileso. O Senhor mandou o anjo e fechou a boca de todos aqueles leões, e aqueles que queriam o seu mal foi que foram lançados na cova dos leões. Então nós vemos que esse homem, ele tinha comunhão e intimidade com Deus. O Senhor mandava o anjo falar com ele. O Senhor, aleluia, fazia grandes coisas por Daniel e através de Daniel. Essa é uma pessoa que tem comunhão em Deus na vida. O Senhor trabalha nele, para depois trabalhar através dele, para depois trabalhar por ele. Por isso que às vezes o Senhor assim não é muito interessado em dar uma coisa que a gente quer primeiro. Porque ele primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós, para depois trabalhar por nós. E o por nós é onde vem, é o desejo do coração, é onde diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Daniel, um anjo, lutou por ele no reino espiritual. Deus concedeu vitória, ele esteve de jejum. Ele teve um momento enfraquecido, estava orando, estava em jejum. Mas eu quero dizer que tudo isso o Senhor era com ele. E a terceira e última que eu quero falar, que o Senhor concedeu o sonho dela, foi Ana. Ana, esta mulher que para mim ela é extraordinária. Ana, por quê? Porque o problema dela, como diz, é um problema até comum entre as mulheres. Mas o que se destaca é que a Bíblia diz que quem tinha cerrado, lacrado a madre dela, tinha sido o próprio Deus. Aí é que é. Se o próprio Deus lacra uma madre, fecha uma porta, quem é esse que pode dar jeito nisso? Ninguém. E a Bíblia diz que o sonho dessa mulher era ser mãe. Cada um tem um sonho. Talvez alguém diga assim, eu ser mãe? Não, é tão difícil criar filho, mas vamos respeitar, cada um tem um sonho. Essa aqui queria ser mãe. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 ao 20, começa do versículo 1 mesmo. E ela, além de sofrer por não ser mãe, era estigmatizada pela sua sociedade naquela época, porque quem não tinha mãe, quem não tinha filha era amaldiçoada. Como diz, Penina, que era a segunda esposa de Elcana, era, digamos, a progenitora dos seus filhos, aborrecia cada filho que ela tinha, ela fazia questão de passar na cara de Ana e dizer, olha, mais um, e tu é igual uma videira seca, sem nenhum. Tá passando os anos, tu não vai ter nenhum. E eu tenho mais um, mais dois, mais três, mais quatro, ninguém sabe exatamente quantos filhos tinha, pelo menos que eu me lembro quantos filhos tinha
a Penina. Mas a Bíblia diz que ela provocava Ana excessivamente para irritá-la. Ana chorava, Ana não comia, Ana, como disse, angustiava. Aí o marido dizia assim a ela, dizia que amava ela. Ah, mas ele tinha outra. Bom, mas se a Bíblia diz que ele amava ela, eu não posso dizer o contrário. A Bíblia diz que ele dava a maior parte, a mais excelente para ela. Devia ser algum presente ou algum valor, alguma coisa assim. Diz que ele dava a parte mais excelente porque amava. A Bíblia diz que ele dizia assim, por que você chora? Porque você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos? É como se ele dissesse, você tem meu apoio. Ou com filhos ou sem filhos, eu sou casado com você. Eu tenho amor por você. Mas sabe que às vezes quando a pessoa está numa tristeza por não ter uma coisa que quer, não há palavra que console? Pois era o caso de Ana. Mas é porque Ana, ela precisava sair do rol, de ouvir palavras, como diz que faziam ela se sentir na comiseração, entendeu? Ela precisava o quê? Como eu disse no início, quem quer ver a bênção de Deus, quem quer ver os projetos de Deus se realizar em sua vida, esse tem que tomar uma posição na vida. A Penina fazia questão de importunar Ana, não precisava nem do diabo, porque Penina já era uma. Mas a vida de Ana não foi toda a vida mesma. Porque a Bíblia diz que quando eles foram para Jerusalém, que ia de ano em ano para oferecer sacrifícios ao Senhor, a Bíblia diz que ali, Ana, ela pela primeira vez na vida, eu acredito, ela agiu diferente. Aquela mulher, ela se levantou e ela foi orar no templo. Ela começou a chorar. Sabe, momentos que às vezes a angústia da pessoa é tão grande que a pessoa não consegue expressar com a boca para fora, porque se for expressar, vai começar a gritar? Pois muito bem, Ana tinha essa tristeza de muitos anos. Isso é compreensível. E ela estava ali, mas estava educadamente ali no templo, orando, gesticulando com os lábios e chorando. E a Bíblia diz que ela perseverava em orar. Ou seja, se passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não se sabe. Só se sabe que ela perseverou em orar, significa que ela insistiu muito na oração dela. Quando ela termina de orar, que eu creio que está tudo molhado aqui de choro, de suor, de lágrima, porque era uma lutadora, ela sonhava, ela tinha um sonho. E coisa terrível é a pessoa ter um sonho e não poder alcançar, porque no caso dela, o Senhor tinha cerrado a madre dela. Não tinha quem desse jeito. Então ali, o sacerdote na época, que era meio assim, vamos dizer assim, meio sem discernimento assim da coisa, ele era o sacerdote, mas ele era meio assim, vou falar assim. Ele olhou para Ana e disse, mulher, só faltou dizer, tem vergonha na cara. Tu vem aqui no templo embriagada, tu tá desrespeitando a Deus. Coisa feia é essa? Aí ela disse, não, meu senhor, eu não sou uma filha de Belial, não. Filha de Belial significa uma pessoa má, desocupada e que só comete desatino. Disse, não sou filha de Belial não, meu senhor. Eu estava aqui conversando com Deus. E eu estava falando com ele do meu desgosto, da minha dor, falando com ele até agora. Aí então Eli olhou para ela e disse, então, que o Deus de Israel conceda a petição que pediste. Aí eu creio que ela pode ter dito assim, quem sabe ela tenha dito no coração dela, o Deus de Israel vai conceder a petição que eu pedi? Eu creio.
Eu tomo posse, eu creio, eu tomo posse. Porque a Bíblia diz que quando ela saiu dali, o semblante dela já não era mais triste. Porque tanto o Senhor tinha consolado, como ela certamente saiu com essa certeza na sua alma, que o Deus de Israel ia conceder a petição que ela tinha pedido. E ali a Bíblia diz que voltaram para Ramá. Penina com os filhos, com Eucana, com Ana, com tudo, voltaram para Ramá, que era onde eles moravam. E a Bíblia diz que ali Eucana conhece a sua mulher, entra ela, a Ana, e o Senhor se lembrou da oração dela. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, sabendo que na oração perseverante que ela fez um voto muito ousado. Ela disse assim: Senhor, se benignamente o Senhor prestar atenção à tua serva, que é essa que vos fala, e der um filho varão, eu garanto ao Senhor que ele não passará navalha na cabeça, e ele será criado no templo. Ou seja, na época, os homens que não passavam navalha na cabeça, é como se eles seguissem o que diz Levítico capítulo 25, se não me engano, que era o nazirado, ou seja, Sansão era nazireu por natureza. Ele tinha um cabelo grande que não era para ser cortado, não podia comer nada derivado da uva, nem suco, nem nada. Essa era a abstinência que Deus tinha estabelecido para quem quisesse fazer valer o seu nazirado. E tinha uns que eram, assim vamos dizer, candidatos a isso. Mas Sansão, ele foi chamado desde o ventre para ser um nazireu do Senhor. E era isso que Ana queria, que o seu filho fosse como um nazireu do Senhor. Ou seja, nazireu quer dizer um consagrado a Deus. E ali ela só via ele de ano em ano no templo, certamente levava uma túnica maiorzinha, e ali só via ele de ano em ano no templo. Mas para encerrar, eu quero dizer a vocês que o sonho dessa mulher, como diz, por ela ter orado, por ela ter insistido, por ela ter parado de chorar, de se sentir cada vez melhor e foi chorar nos pés do Senhor Deus, que tudo resolve, eu quero dizer a vocês, para encerrar, que o Senhor abençoou ela. Ela não teve apenas Samuel. Ela teve depois mais 5 filhos, 3 varões e 2 moças, para a glória de Deus. Porque o Senhor, ele honra aquele o qual de todo o coração se volta para ele. Por isso que eu digo, entrega o seu caminho, a sua vida, o seu tudo ao Senhor. Confie nele, o mais ele fará. O mundo tá assim, a vida minha tá virada, a vida conjugal, os meus filhos, pode estar como for. Mas uma coisa eu lhe digo, o que Deus quer é você ter comunhão com ele, ser cheio do Espírito Santo, sábio e ajuizado, ser cheio da presença de Deus, que eu te garanto que as demais coisas o Senhor vai consertar, que as demais coisas o Senhor vai resolver e pôr no lugar. E se for necessário você tomar algum passo e resolver, o Senhor vai lhe mostrar claramente sem você ter dor ou duvidar. Está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino, a justiça do Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito. Então, para encerrar, a igreja portentosa, Laodiceia, lá do Apocalipse, dizia: eu sou rica, sou abastada, sou poderosa, eita, sou grande, oh maravilha. Eu acho bonito templos grandes? Acho. Não vou dizer que não acho, acho. Eu louvo a Deus porque eu digo, quem faz, investe para a glória de Deus. Mas o problema é que o Senhor reclamava, era da mornidão daquele povo. Eles nem eram quentes e nem eram frios, eles eram mornos. E onde é que o Senhor estava nessa igreja, minha gente? Estava do lado de fora, batendo na porta. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém der ouvido e me ouvir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Você já pensou uma igreja grande, portentosa, tem muita gente, glória a Deus, maravilha, mas se vangloriar por isso, espiritualmente falando, não está de acordo com a presença de Deus? Vocês podem ler na Bíblia, o Senhor Jesus está lá de fora, batendo na porta. Por quê? E dizendo, aquele que quiser terá comunhão com ele e ele comigo. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, vamos observar. Se o Senhor Jesus está na nossa vida, se o Senhor Jesus está na nossa casa, se o Senhor Jesus está na nossa família. Ah, isso é um fanatismo. Eu digo, não. É melhor, se você considera fanatismo, é melhor você dar ouvido ao que diz a Bíblia Sagrada de bom grado, do que depois, Deus o livre, tantos desatinos têm acontecido por aí, tanta coisa terrível, que a gente já não aguenta mais ver, muita tristeza, sabe? Porque talvez muitos desconsideraram a palavra de Deus, que não era o que não deviam fazer. Então, essa é, como diz, a lei das coisas. Se eu não considero o Criador, se eu acho que posso viver uma vida emancipada dele enquanto posso, porque é enquanto eu respiro, se eu digo que não acredito que ele é o Senhor, o Salvador, que ele não é Deus, que a Bíblia é falsa, ou isso e aquilo, a pessoa tem direito a pensar o que quiser. Mas depois não diga que não foi avisada ou avisado. Porque a palavra de Deus está aí, ela se